A Juliana é uma brasileira que foi para os Estados Unidos realizar o seu sonho americano, na terra onde você pode ser o que você quiser. Ela se empregou como au pair numa cidadezinha bem próxima a Washington, D.C. Dia 24 de fevereiro, o 911, a chamada de emergência americana, recebeu uma ligação. Quando o atendente pegou essa ligação, a chamada caiu. Depois, novamente, eles receberam uma segunda ligação da mesma casa. Essa chamada também caiu do outro lado da linha. Atendentes do 911 ficaram pensando o que será que está acontecendo nessa casa. Será que existe um sequestro? Um assassinato? A pessoa teve uma emergência médica e não conseguiu responder. O que será que está acontecendo nessa casa? Então, uma segunda pessoa do outro lado da linha, um homem dessa vez, fala: olha, eu sou o dono da casa, tem um intruso aqui, ele invadiu a minha casa e eu atirei nele. Qual não é a surpresa da polícia quando eles entram naquela casa e na suíte principal eles encontram não um, mas duas pessoas. O homem tinha recebido 2 tiros, mas em cima da cama havia uma mulher nua, coberta de sangue e que tinha recebido várias facadas. O mais chocante de tudo é que isso tudo aconteceu num dos bairros mais seguros dali. Sejam muito bem-vindos ao nosso Cinderela no Divã. Meu nome é Sabrina Ferrari, eu sou médica e psicanalista e hoje a gente vai discutir o caso e dar a nossa opinião. Existe um subúrbio super seguro a apenas 29 minutos da cidade de Washington. Esse lugar é geralmente onde vivem os altos funcionários do governo. A vizinhança não é muito acolhedora. Se você estiver indo levar o seu filho ou sua filha para pegar o ônibus escolar, você vai ver que existe uma pessoa da qual todas as mães se afastam. É a Juliana. O corpo nu de uma mulher em cima da cama, com o pulso muito fraquinho, mas ainda viva. Essa mulher era Christina Banfield, a esposa do homem que fez a ligação para o 911. Ainda havia chance de recuperar a vida dessa mulher. E a ambulância parte a todo vapor para o hospital. Agora, quem seria aquele homem morto com 2 tiros? Um tiro acima da sobrancelha e o outro tiro no peito. As 2 pessoas que receberam a polícia foram o dono da casa, que é também um agente do FBI, e a babá Juliana Magalhães, brasileira, que fazia parte do programa de au pair, responsável por cuidar da filhinha do casal de 4 anos. As feridas de Cristina, na parte superior do peito, eram muito profundas e, ao chegar no hospital, infelizmente, ela não resistiu. A polícia, então, pergunta para os 2 o que tinha acontecido e Juliana explica que ela tinha saído para levar a filhinha do casal para o zoológico, mas esqueceu os almoços em casa. Quando ela chegou, ela notou um carro muito estranho e ela ficou preocupada e ligou para Christina Banfield, que era uma enfermeira de UTI, altamente capacitada e que tinha trabalhado demais durante o Covid. Como a Christina não atendeu, ela resolve ligar para o Brandon, o marido da Christina, agente do FBI, que trabalhava em Washington. O Brandon estava tomando café da manhã no McDonald's, bem perto dali, porque se fosse no outro dia, ele já estaria em Washington e demoraria a voltar para casa. Mas aquele dia, por sorte, ele estava comendo um McDonald's e voltou rapidão. Quando ele chegou, subiu e encontrou aquela cena, a sua mulher nua na cama e um homem desconhecido ao lado dela. Isso quem nos conta é Juliana, porque o Brandon, ao ser interrogado, ele apelou para a 5ª emenda, não respondendo nada. Ele não respondeu nenhuma pergunta. Juliana nos conta que Brandon, quando ele viu esse homem desconhecido se encaminhar para Christina e apunhalá-la várias vezes no peito, deixando feridas profundas em sua mulher, Brandon não pensou 2 vezes e atirou
atingindo acima da sobrancelha desse invasor. Brandon sacou a arma e ficou esperando para ver o que iria acontecer. Quando ele viu esse homem desconhecido se encaminhar para Christina, nua, em cima da cama e apunhalá-la várias vezes no peito, deixando feridas profundas em sua mulher. Brandon não pensou duas vezes e atirou, atingindo acima da sobrancelha desse invasor. E aí ele vê que ele está sem munição na arma. Ele pede para Juliana correr até o porão e pegar no cofre a arma reserva que ele tinha. Juliana não pensa duas vezes. Desce até o porão onde ela tinha deixado a menininha de 4 anos, filha do casal. Voltou correndo com a arma e quando ela entra no quarto, o Brandon fala para ela: Juliana, atira porque ele pode me matar. Mas o invasor, ele já tinha um tiro acima da sobrancelha. Estava caído no chão. Ele provavelmente não conseguiria se levantar e fazer alguma coisa contra ele. Pressiona e fala: atira. Juliana, sem pensar mais, atira no peito do homem, matando-o. Então a polícia começa a investigar para saber quem é aquele homem, o que ele estava fazendo com a Christina no quarto, nua, em cima da cama. E não demoraram para descobrir. No computador de Christina, ela havia aberto uma conta num site onde pessoas se encontravam para praticar jogo sexual bem perigoso. E nesse caso eram jogos com facas. Brandon fica chocado ao descobrir que sua mulher teria amantes. Mas o estranho é que aquela conta havia sido aberta naqueles dias. E a polícia também descobre outra coisa muito importante, que o Brandon estava levando a babá Juliana para praticar tiro num clube lá perto. Foram investigar a vida de Christina e descobriram que ela era uma pessoa doce e muito amada por todos à sua volta. Ela era uma enfermeira dedicada, que amava sua profissão, amava seus pacientes e cuidava deles com total dedicação. E durante o Covid ia trabalhar incessantemente no hospital, animando a todos à sua volta. Christina não parecia ser o tipo de pessoa que estaria inscrita num site de BDSM. Tinha alguma coisa estranha ali. Não haviam sinais das fechaduras terem sido forçadas ou de arrombamento na casa. Aquele homem entrou pela porta. Alguém abriu a porta para ele. O nome dele era Joseph Ryan. E pelo que eles acharam no computador, Christina havia começado a se comunicar com ele uns dias antes. Ainda existe muita coisa para ser apurada, mas a vida pouco a pouco, naquela casa, naquela tragédia, voltou ao normal. Depois de um tempo de investigação, a polícia chega a uma conclusão. A Juliana é a responsável pela morte de Joseph Ryan. E eles voltam à casa para fazer a prisão. Mas outra surpresa os aguarda naquela casa, cheia de surpresas. Juliana não estava mais dormindo no seu quarto. Ela agora dividia o quarto e a cama com o Brandon, que era o marido da Christina e seu ex-patrão. Eles estão tão juntos que, inclusive, Juliana tinha colocado uma foto dela e de Brandon na mesinha de cabeceira ao lado dela. A mesma mesinha de cabeceira que era da Christina até pouquíssimo tempo atrás. Todas as roupas de Juliana estão no armário de Christina. E ali, na vizinhança, agora todos a conheciam não mais como Juliana a babá, mas sim como Juliana, a namorada de Brandon, o agente do FBI. Juliana então é presa, encarcerada e condenada a 43 anos de prisão. Os advogados dela estão tentando de tudo para ver se conseguem a sua libertação. Agora, uma coisa muito esquisita e que não passou despercebido é que o Brandon ainda está solto. O Brandon também não sofreu nenhuma acusação. Porque eles estavam juntos. Foi ele que pediu para Juliana descer no porão e pegar a arma. O que havia acontecido?
A justiça estava cega? É tudo muito estranho nesses dois crimes. Se o Brandon, como diz a Juliana, entrou no quarto, encontrou a sua mulher nua, viva, inteira, em cima da cama, e ele só atirou no Joseph Ryan depois que ele esfaqueou a sua mulher, qualquer um atiraria antes dele encostar aquela faca em Cristina. Pois, sendo Brandon um agente do FBI treinado com armas, por que ele mesmo não pegou a segunda arma que ele insistiu para que Juliana fosse buscar no porão e não atirou ele mesmo? Será que ele confiava na mira da Juliana mais do que na dele? Um homem de 38 anos, treinado para atirar, ao invés de deixar essa pistola na mão da Juliana, que estava aprendendo a atirar por insistência de Brandon? Não sei o que vocês pensam, mas eu tenho um pensamento muito claro. Algumas pessoas acham que a polícia está indo muito devagar com Brandon, porque ele é um agente federal. Agora, como agente federal, ele sabe tudo sobre crimes. Ele sabe tudo sobre álibis. Ele sabe tudo de tudo. Tem gente que acha que eles pegaram a Juliana para que a Juliana falasse o que realmente aconteceu naquele dia. De quem foi a ideia de praticar aqueles crimes. A investigação também descobriu que não, a Cristina não fazia parte daquele website. E claro que ela não fez aquela conta. Alguém fez aquela conta no computador dela. Muito provável que Cristina nem soubesse que aquela conta existia. Era uma mulher que trabalhava muito, chegava em casa cansada, louca para ficar com sua filha e com seu marido. Porque ela ia perder tempo num site de BDSM. Cristina tinha feito muito gosto em ter uma outra au pair brasileira, porque ela já tinha tido uma babá brasileira e tinha gostado muito. Elas eram super amigas. E a outra babá só saiu da casa dela para se casar. Não, Cristina não era aquele tipo de mulher. Ela não faria aquilo. Ela não trairia Brandon. Ela amava Brandon. Ela amava a sua filhinha. Ela amava a sua vida. Ela amava a sua família. Mas alguém fez aquilo com ela. Uma mulher inocente, amorosa, dedicada ali. Ser assassinada com aquele tanto de punhalada no peito. Um homem que foi atraído por ali por alguém para armarem um teatro. Aquilo tudo foi um teatro. Agora Juliana tem esperança de que os seus advogados consigam tirá-la dessa enrascada. Mas eu vou dizer uma coisa, só Juliana pode sair dela. Só ela contando para a polícia toda a verdade é que ela vai conseguir alguma coisa. Eu não concordo com nada disso, não concordo com o que a Juliana fez, não concordo com o que o Brandon fez. Eu acho que a primeira coisa que Juliana teria que ter feito era ter saído daquela casa assim que aquilo tudo aconteceu. Só assim ela poderia estar livre, talvez, de qualquer implicação. Será que foi ela mesma que atirou no peito do Joseph Ryan? A mãe de Joseph Ryan fala que seu filho é incapaz de machucar um animal, incapaz de machucar uma pessoa. Que sim, ele poderia gostar de algumas coisas aí esquisitas na área sexual, mas como ela disse, ele era um adulto e ele nunca tinha se envolvido em nenhum problema. Eu espero sinceramente que esse caso seja resolvido através da verdade, porque só a verdade liberta. Juliana, tão novinha, se ficar aquele tempo todo na prisão, vai sair de lá uma senhora, uma idosa. Que a verdade esteja ao seu lado. Obrigada por assistirem. Curtam, comentem, compartilham.
Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Brandon sacou a arma e ficou esperando para ver o que iria acontecer. Quando ele viu esse homem desconhecido se encaminhar para Cristina, nua, em cima da cama e apunhalá-la várias vezes no peito, deixando feridas profundas em sua mulher. Brandon não pensou duas vezes e atirou, atingindo acima da sobrancelha desse invasor. E aí ele vê que ele está sem munição na arma. Ele pede para Juliana correr até o porão e pegar no cofre a arma reserva que ele tinha. Juliana não pensa duas vezes. Desce até o porão onde ela tinha deixado a menininha de 4 anos, filha do casal. Voltou correndo com a arma e quando ela entra no quarto, o Brandon fala para ela: Juliana, atira porque ele pode me matar. Mas o invasor, ele já tinha um tiro acima da sobrancelha. Estava caído no chão. Ele provavelmente não conseguiria se levantar e fazer alguma coisa contra ele. Pressiona e fala: atira. Juliana, sem pensar mais, atira no peito do homem, matando-o. Então a polícia começa a investigar para saber quem é aquele homem, o que ele estava fazendo com a Cristina no quarto, nua, em cima da cama, e não demoraram para descobrir. No computador de Cristina, ela havia aberto uma conta num site onde pessoas se encontravam para praticar jogo sexual bem perigoso. E nesse caso eram jogos com facas. Brandon fica chocado ao descobrir que sua mulher teria amantes. Mas o estranho é que aquela conta havia sido aberta naqueles dias. E a polícia também descobre outra coisa muito importante, que o Brandon estava levando a babá Juliana para praticar tiro num clube lá perto. Foram investigar a vida de Cristina e descobriram que ela era uma pessoa doce e muito amada por todos à sua volta. Ela era uma enfermeira dedicada, que amava sua profissão, amava seus pacientes e cuidava deles com total dedicação. E durante o Covid, ia trabalhar incessantemente no hospital, animando a todos à sua volta. Cristina não parecia ser o tipo de pessoa que estaria inscrita num site de BDSM. Tinha alguma coisa estranha ali. Não haviam sinais das fechaduras terem sido forçadas ou de arrombamento na casa. Aquele homem entrou pela porta. Alguém abriu a porta para ele. O nome dele era Joseph Ryan. E pelo que eles acharam no computador, Cristina havia começado a se comunicar com ele uns dias antes. Ainda existe muita coisa para ser apurada, mas a vida pouco a pouco, naquela casa, naquela tragédia, voltou ao normal. Depois de um tempo de investigação, a polícia chega a uma conclusão. A Juliana é a responsável pela morte de Joseph Ryan. E eles voltam à casa para fazer a prisão. Mas outra surpresa os aguarda naquela casa, cheia de surpresas. Juliana não estava mais dormindo no seu quarto. Ela agora dividia o quarto e a cama com o Brandon, que era o marido da Cristina e seu ex-patrão. Eles estão tão juntos que, inclusive, Juliana tinha colocado uma foto dela e de Brandon na mesinha de cabeceira ao lado dela. A mesma mesinha de cabeceira que era da Cristina até pouquíssimo tempo atrás. Todas as roupas de Juliana estão no armário de Cristina. E ali, na vizinhança, agora todos a conheciam não mais como Juliana a babá, mas sim como Juliana, a namorada de Brandon, o agente do FBI. Juliana então é presa, encarcerada e condenada a 43 anos de prisão. Os advogados dela estão tentando de tudo para ver se conseguem a sua libertação. Agora, uma coisa muito esquisita e que não passou despercebido é que o Brandon ainda está solto. O Brandon também não sofreu nenhuma acusação. Porque eles estavam juntos. Foi ele que pediu para Juliana descer no porão e pegar a arma. O que havia acontecido?
A justiça estava cega? É tudo muito estranho nesses dois crimes. Se o Brandon, como diz a Juliana, entrou no quarto, encontrou a sua mulher nua, viva, inteira, em cima da cama, e ele só atirou no Joseph Ryan depois que ele esfaqueou a sua mulher, qualquer um atiraria antes dele encostar aquela faca em Cristina. Pois, sendo Brandon um agente do FBI treinado com armas, por que ele mesmo não pegou a segunda arma que ele insistiu para que Juliana fosse buscar no porão e não atirou ele mesmo? Será que ele confiava na mira da Juliana mais do que na dele? Um homem de 38 anos, treinado para atirar, ao invés de deixar essa pistola na mão da Juliana, que estava aprendendo a atirar por insistência de Brandon? Não sei o que vocês pensam, mas eu tenho um pensamento muito claro. Algumas pessoas acham que a polícia está indo muito devagar com Brandon, porque ele é um agente federal. Agora, como agente federal, ele sabe tudo sobre crimes. Ele sabe tudo sobre álibis. Ele sabe tudo de tudo. Tem gente que acha que eles pegaram a Juliana para que a Juliana falasse o que realmente aconteceu naquele dia. De quem foi a ideia de praticar aqueles crimes. A investigação também descobriu que não, a Cristina não fazia parte daquele website. E claro que ela não fez aquela conta. Alguém fez aquela conta no computador dela. Muito provável que Cristina nem soubesse que aquela conta existia. Era uma mulher que trabalhava muito, chegava em casa cansada, louca para ficar com sua filha e com seu marido. Porque ela ia perder tempo num site de BDSM. Cristina tinha feito muito gosto em ter uma outra au pair brasileira, porque ela já tinha tido uma babá brasileira e tinha gostado muito. Elas eram super amigas. E a outra babá só saiu da casa dela para se casar. Não, Cristina não era aquele tipo de mulher. Ela não faria aquilo. Ela não trairia Brandon. Ela amava Brandon. Ela amava a sua filhinha. Ela amava a sua vida. Ela amava a sua família. Mas alguém fez aquilo com ela. Uma mulher inocente, amorosa, dedicada ali. Ser assassinada com aquele tanto de punhalada no peito. Um homem que foi atraído por ali por alguém para armarem um teatro. Aquilo tudo foi um teatro. Agora Juliana tem esperança de que os seus advogados consigam tirá-la dessa enrascada. Mas eu vou dizer uma coisa, só Juliana pode sair dela. Só ela contando para a polícia toda a verdade é que ela vai conseguir alguma coisa. Eu não concordo com nada disso, não concordo com o que a Juliana fez, não concordo com o que o Brandon fez. Eu acho que a primeira coisa que Juliana teria que ter feito era ter saído daquela casa assim que aquilo tudo aconteceu. Só assim ela poderia estar livre, talvez, de qualquer implicação. Será que foi ela mesma que atirou no peito do Joseph Ryan? A mãe de Joseph Ryan fala que seu filho é incapaz de machucar um animal, incapaz de machucar uma pessoa. Que sim, ele poderia gostar de algumas coisas aí esquisitas na área sexual, mas como ela disse, ele era um adulto e ele nunca tinha se envolvido em nenhum problema. Eu espero sinceramente que esse caso seja resolvido através da verdade, porque só a verdade liberta. Juliana, tão novinha, se ficar aquele tempo todo na prisão, vai sair de lá uma senhora, uma idosa. Enquanto eu estava fazendo esse vídeo, uma coisa muito boa aconteceu. Brandon Banfield foi indiciado por um grande júri pelo assassinato
de sua esposa, Christina Banfield, e também pelo de Joseph Ryan. Ele foi indiciado como mentor dos crimes junto com Juliana Magalhães, a babá brasileira. Se ele for condenado, ele vai para a prisão perpétua. O julgamento da Juliana vai ser agora em novembro. Vamos ficar de olho e trazer as atualizações aqui para vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus, que a justiça seja feita.